Você já se perguntou por que algumas empresas explodem em crescimento enquanto outras desaparecem sem deixar vestígios? Por que alguns empreendedores conseguem construir impérios multimilionários do zero, enquanto outros, mesmo com mais recursos, falham miseravelmente? A resposta está em algo que a maioria das pessoas ignora completamente: as estratégias de gestão que os grandes líderes mundiais aplicam todos os dias, mas raramente são compartilhadas publicamente. Hoje vou revelar os 7 segredos que descobri estudando as mentes mais brilhantes dos negócios por mais de 2 décadas. Estratégias que transformaram pequenas startups em gigantes globais e que você pode começar a aplicar hoje mesmo, independentemente do tamanho do seu negócio. Nos próximos minutos, você descobrirá por que 97% das empresas falham nos primeiros 5 anos e como os 3% restantes constroem verdadeiros impérios. Fique até o final porque vou compartilhar um caso real de como essas estratégias salvaram uma empresa da falência e a tornaram líder de mercado em menos de 18 meses. Deixe-me contar uma história que mudou completamente minha perspectiva sobre gestão estratégica. Em 2019, conheci Carlos, um empresário brasileiro que estava à beira da falência. Sua empresa de tecnologia, que chegou a ter 50 funcionários, foi reduzida a apenas 8 pessoas e tinha dívidas de mais de 2 milhões de reais. Carlos estava desesperado. Ele investiu 15 anos de sua vida na construção dessa empresa, viu seus 2 filhos nascerem trabalhando 16 horas por dia, sacrificou fins de semana com sua família e agora tudo estava desmoronando. Sua esposa havia voltado ao trabalho para ajudar nas contas da casa e ele não conseguia mais dormir bem pensando nos 8 funcionários que ainda confiavam nele. A situação era tão crítica que Charles até considerou declarar falência. Mas em uma conversa que durou 4 horas em um café em São Paulo, algo mudou. Ele disse: "Eu sei que há uma maneira de fazer isso funcionar, mas não sei mais o que estou fazendo de errado." Foi então que compartilhei com ele os princípios que aprendi estudando Brian Tracy, Michael Porter e outros gigantes da gestão estratégica. Carlos fez algo que poucos têm coragem de fazer. Parou tudo e decidiu reconstruir sua empresa do zero usando os princípios estratégicos aplicados pelos bilionários. O resultado? Em 18 meses, não só salvou todas as dívidas, como também multiplicou por 10 sua renda, expandiu para 3 estados brasileiros e hoje emprega mais de 120 pessoas. Sua empresa se tornou referência no setor de soluções tecnológicas para pequenas empresas. Como isso foi possível? Através da aplicação sistemática dos 7 pilares estratégicos que compartilharei com vocês agora. Mas primeiro, preciso avisá-lo sobre algo crucial. Primeiro pilar: toda empresa que alcança um sucesso duradouro tem 3 elementos muito claros: visão, missão e valores. Mas aqui está o segredo que 90% das empresas não sabem. Esses elementos não são apenas frases bonitas na parede do escritório. Eles são o DNA que determina cada decisão, cada contratação, cada investimento. Brian Tracy sempre disse que clareza é poder, e isso nunca foi tão verdadeiro. Quando estudei empresas como Apple, Amazon e Google, descobri algo fascinante. Elas não chegaram onde estão por acaso ou sorte. Eles definiram com precisão cirúrgica para onde queriam ir, por que existiam e quais princípios guiariam cada decisão. A Apple, por exemplo, tem uma visão muito clara: criar produtos que revolucionem a vida das pessoas por meio do design e da tecnologia. Essa clareza se reflete em todos os produtos que eles lançam, do iPhone ao Apple Watch. Não é por acaso que seus produtos têm uma identidade visual e funcional tão consistente. Carlos percebeu que sua empresa não tinha uma visão clara. Quando perguntei onde ele queria estar em 5 anos, ele hesitou por quase 1 minuto antes de dar uma resposta vaga sobre crescer e ter sucesso. Nesse ponto, entendemos o primeiro problema: como você pode levar uma equipe a um destino que você não conhece. Passamos 3 dias inteiros definindo a tríade estratégica da empresa de Carlos. Sua nova visão passou a ser a principal referência em soluções tecnológicas simplificadas para pequenas empresas brasileiras até 2025. Missão:
democratizar a tecnologia, tornando-a acessível e compreensível para empreendedores que querem focar no que fazem de melhor. Valores: inovação, simplicidade, colaboração e resultados tangíveis. A transformação foi imediata. Pela primeira vez, seus funcionários entenderam exatamente para onde a empresa estava indo e qual era seu papel nessa jornada. Segundo pilar. Aqui está uma estatística que irá surpreendê-lo. Uma pesquisa da Universidade de Harvard revela que apenas 3% das pessoas escrevem metas claras e específicas. Coincidência ou não, são as mesmas pessoas que alcançam 10 vezes mais sucesso do que os outros 97%. Mas há algo ainda mais impressionante. Um estudo da Universidade Dominicana descobriu que as pessoas que escrevem seus objetivos têm 42% mais chances de alcançá-los. Isso não é mágica, é pura neurociência. Quando você escreve um objetivo específico, seu cérebro subconsciente começa a trabalhar 24 horas por dia para encontrar oportunidades e soluções. As metas SMART, específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e com prazo determinado, não são apenas uma metodologia, elas são a diferença entre sonhar e alcançar. Deixe-me explicar isso para você com exemplos reais. Específico significa ser muito claro sobre o que você quer. Em vez de dizer, quero mais vendas, diga, quero aumentar as vendas do produto X em 30%. Mensurável significa que você pode acompanhar o progresso. Alcançável significa ser desafiador, mas possível. Relevante significa que esse objetivo realmente importa para sua estratégia mais ampla. Temporário significa ter um prazo definido. Carlos cometeu o erro clássico de ter objetivos vagos como fazer crescer a empresa ou melhorar os resultados. Quando aplicamos a fórmula SMART, ela transformou esses desejos em metas específicas, como aumentar o faturamento em 25% nos próximos 6 meses, por meio da expansão no mercado paulista, com foco em empresas com 10 a 50 funcionários no setor de serviços. A diferença era noite e dia. Agora ele sabia exatamente onde concentrar seus esforços, recursos e energia. Mais importante, sua equipe também sabia exatamente o que ele precisava fazer para contribuir com esse objetivo. Aqui está um segredo adicional que poucos conhecem. Divida seus grandes objetivos em micrometas semanais. Carlos estabeleceu que, para atingir um crescimento de 25% em 6 meses, ele precisava crescer aproximadamente 4% ao mês, ou 1% semanalmente. Isso tornou o objetivo gigante tangível e controlável. Terceiro pilar. Michael Porter, considerado o pai da estratégia competitiva moderna, passou décadas estudando milhares de empresas ao redor do mundo e chegou a uma conclusão revolucionária. Existem apenas 3 maneiras fundamentais de vencer no mercado: liderança de custos, diferenciação ou foco. Mas aqui está o que você raramente compartilha publicamente. A escolha errada pode destruir sua empresa em questão de meses. Deixe-me explicar cada estratégia com exemplos que abrirão sua mente. Liderança de custo significa oferecer o mesmo produto ou serviço que seus concorrentes, mas a um preço significativamente mais baixo. Veja o caso do Walmart. Eles não vendem produtos diferentes, mas obtêm preços mais baixos por meio de economias de escala, eficiência operacional e negociação agressiva com fornecedores. O resultado: eles se tornaram o maior varejista do mundo. A diferenciação é criar algo único para que os clientes estejam dispostos a pagar mais. A Apple é o exemplo perfeito. Eles não vendem smartphones mais baratos, eles vendem uma experiência única. Steve Jobs entendeu que as pessoas não compram produtos, elas compram o sentimento de pertencer a algo especial. É por isso que eles podem cobrar preços premium e ainda ter clientes fanáticos. Estratégia de foco significa escolher um nicho específico e dominar completamente esse mercado. A Ferrari nunca tentou competir com a Toyota em carros populares. Eles se concentraram no nicho ultra-premium de carros esportivos de luxo e se tornaram uma lenda. A Rolex fez o mesmo com os relógios. Este é o erro fatal que 85% das empresas cometem.
tentam aplicar as 3 estratégias ao mesmo tempo. Eles querem ser baratos, diferentes e focados ao mesmo tempo. O resultado é sempre desastroso porque você acaba sendo medíocre em tudo. Carlos cometeu exatamente esse erro. Sua empresa tentou ser a mais barata do mercado, oferecendo soluções personalizadas para qualquer tipo de cliente. Foi um caos total. Quando analisamos seu mercado, descobrimos que as pequenas empresas brasileiras tinham uma dor específica. Queriam tecnologia, mas sem complicações. Decidimos focar na diferenciação por meio de soluções tecnológicas projetadas especificamente para pequenas empresas. Em vez de competir em preço, começamos a competir em simplicidade e resultados. A transformação foi impressionante. Em 6 meses, Carlos conseguiu cobrar 40% a mais por seus serviços e ainda tinha uma lista de espera. 4º pilar: a análise SWOT, forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, é como um raio-x completo do seu negócio. Mas aqui está a verdade que ninguém lhe diz. 90% das empresas fazem o SWOT errado e, portanto, não obtêm resultados. A chave não é apenas identificar esses elementos, mas combiná-los estrategicamente para criar vantagens competitivas sustentáveis. Existe uma fórmula específica que as empresas multibilionárias usam. Pontos fortes, oportunidades, estratégias de alavancagem máxima. Pontos fortes, plays, ameaças, estratégias de defesa, fraquezas, plays, oportunidades, estratégias de desenvolvimento, fraquezas, plays, ameaças, zonas de perigo crítico. Deixe-me mostrar como isso funciona na prática com o caso de Carlos. Ao mapear os pontos fortes da empresa, identificamos equipe técnica altamente qualificada, relacionamento próximo com os clientes existentes, agilidade para implementar mudanças e profundo conhecimento do mercado brasileiro. Os pontos fracos incluíam marca pouco conhecida, recursos financeiros limitados, processos internos desorganizados e uma dependência excessiva do próprio Charles. As oportunidades foram fascinantes: digitalização acelerada pós-pandemia, governos fomentando tecnologia para pequenos negócios, concorrentes focados apenas em grandes corporações e o crescimento do empreendedorismo brasileiro. As ameaças incluíam a entrada de gigantes internacionais no mercado, mudanças rápidas na tecnologia, a crise econômica que afeta as pequenas empresas e a dependência de alguns grandes clientes. Foi aí que a mágica aconteceu. Quando Carlos combinou seus pontos fortes, equipe técnica talentosa plays relacionamento próximo com o cliente, com oportunidades de mercado, digitalização acelerada, plays foco em pequenas empresas, ele encontrou sua mina de ouro. A estratégia era criar um programa de parceria em que seus clientes existentes se tornassem embaixadores da marca, recomendando seus serviços a outras pequenas empresas. Como já tinham uma relação de confiança e a demanda por digitalização era alta, a empresa começou a crescer organicamente. 5º pilar. Aqui está uma verdade brutal que vai doer. 70% das estratégias brilhantes falham, não porque são ruins, mas porque são mal executadas. Um estudo da Harvard Business Review analisou 400 empresas e descobriu que apenas 10% conseguem implementar suas estratégias com sucesso. Brian Tracy sempre enfatizou que as ideias são comuns, a execução é rara. Você pode ter a melhor estratégia do mundo, mas se não conseguir implementá-la de forma consistente, é apenas uma boa poeira de papel na gaveta. A execução impecável requer 3 elementos inegociáveis que a maioria das empresas ignora completamente. Primeiro, recursos alinhados. Isso significa que cada dólar, cada hora de trabalho, cada decisão deve ser direcionada para seus objetivos estratégicos. Carlos descobriu que gastava 40% de seu tempo em atividades que não contribuíam para seus objetivos principais. Quando realinhamos seus recursos, a produtividade da empresa aumentou em 60%. Segundo, responsabilidades cristalinas. Cada meta deve ter um nome e sobrenome responsáveis por ela. Não pode ser, a equipe vai cuidar disso, ou vamos ver quem tem tempo. Carlos criou um sistema
onde cada objetivo tinha uma pessoa específica no comando, com prazos claros e consequências definidas. Terceiro, métricas de rastreamento em tempo real. Carlos criou scorecards semanais em que cada objetivo tinha indicadores claros de progresso. Eles podiam ver diariamente se estavam no caminho certo ou se precisavam ajustar a rota. Mas aqui está o segredo que mudou tudo: a reunião semanal de 30 minutos de programação. Todas as segundas-feiras, às 8 horas, Carlos reunia sua equipe para revisar 3 coisas: o que funcionou na semana anterior, o que não funcionou e o que seria modificado na semana seguinte. Essa rotina simples transformou uma empresa caótica em uma máquina de execução. Sexto pilar. Charles Darwin disse que não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta à mudança. No mundo dos negócios, isso é lei absoluta. Empresas como a Netflix, que passou de alugar DVDs para se tornar uma gigante do streaming, ou a Amazon, que começou vendendo livros e agora domina o comércio eletrônico global, mostram que a adaptabilidade é crucial. A pandemia foi o teste final. As empresas que se adaptaram rapidamente sobreviveram e prosperaram. Aqueles que resistiram à mudança, bem, você sabe o que aconteceu. Sétimo pilar. Por último, mas não menos importante, está a cultura organizacional. O Google descobriu que equipes psicologicamente seguras são 47% mais produtivas. A Microsoft transformou sua cultura de competição interna em colaboração e viu seus resultados dispararem. Carlos entendeu que não bastava ter a estratégia certa. Eu precisava de pessoas comprometidas para executá-lo. Ele investiu pesadamente na criação de uma cultura de transparência, reconhecimento e crescimento conjunto. A jornada de Carlos da quase falência para se tornar um líder de mercado não foi sorte nem coincidência. Foi a aplicação sistemática desses 7 pilares estratégicos que separou os vencedores dos perdedores em todos os mercados ao redor do mundo. Mas aqui está a parte mais importante. Essas estratégias não são exclusivas de grandes corporações. Eles trabalham para qualquer empresa, de qualquer tamanho, em qualquer setor. A diferença está na aplicação constante e disciplinada. Agora, você tem 2 opções. Pode continuar operando no modo tentativa e erro, esperando que a sorte bata à sua porta, ou pode começar a implementar essas estratégias comprovadas que transformaram milhares de empresas em todo o mundo hoje. Se você chegou até aqui é porque tem a mentalidade de um vencedor. Não deixe esse conhecimento morrer neste vídeo. Pegue papel e caneta agora mesmo e anote qual dos 7 pilares você implementará primeiro em seu negócio esta semana. Deixe nos comentários qual estratégia te impactou mais e como você pretende aplicá-la. Responderei pessoalmente e, quem sabe, sua história de transformação pode ser apresentada no próximo vídeo. Se esse conteúdo lhe deu valor, mostre-o deixando sua curtida e compartilhando-o com alguém que precise dessas informações. Inscreva-se no canal e ative a campanha para não perder nenhuma estratégia que possa revolucionar seus resultados. Lembre-se, o sucesso não é um acidente, é uma estratégia aplicada com disciplina. Nos vemos no próximo vídeo, onde revelarei como dobrar sua produtividade usando técnicas de gerenciamento de tempo que poucos conhecem. Até lá, continue aplicando essas estratégias e transformando seus sonhos em realidade tangível.